Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de recursividade na linguagem de programação C. Finalizamos a nossa última videoaula com este enunciado. Para uma melhor compreensão do conceito de recursividade, construa, na linguagem de programação C, uma função recursiva que receba como parâmetro dados referentes a um vetor com elementos inteiros e inverta a ordem de seus elementos. Vamos então para uma proposta de solução. Antes de apresentar o código-fonte propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre a lógica que eu me utilizei para resolver o problema. Então vemos aqui um exemplo de um vetor de inteiros em memória, no caso um vetor com 9 elementos, e eu tenho aqui o identificador do meu vetor. Lembrando que o identificador de um vetor é um ponteiro constante para o primeiro elemento do mesmo, tá certo? Vou ter aqui o meu índice inicial dos meus elementos do vetor, no caso 0, né, por convenção da linguagem C, e eu tenho o índice final dos meus elementos do meu vetor, no caso o índice 8, né? Meus índices vão variar de 0 a 8, já que eu tenho 9 elementos. O fato é que vamos definir agora o que vem a ser o protótipo da função que nós vamos implementar. Então, efetivamente, nós vamos ter uma função void, ou seja, o tipo de retorno vai ser vazio. O nome que eu vou dar para essa minha função, né? Claro que isso vai ficar a critério de cada programador, vai ser inv_vet, então de inversão de vetor, tá certo? E eu tenho aqui os meus parâmetros formais. No caso, eu vou ter um ponteiro para inteiro, que vai ser o endereço de memória do primeiro elemento do meu vetor, que eu vou inverter os elementos. Eu tenho um segundo parâmetro formal aqui, que é um inteiro, que vai representar o índice inicial do meu subvetor, contido no vetor que eu tenho o endereço inicial aqui. E tenho o meu terceiro parâmetro formal, que vai corresponder ao índice final do meu subvetor contido neste vetor. Tá? Então, inicialmente, a chamada para essa função vai se dar dessa forma. Né? Eu vou passar o identificador do meu vetor, que contém, né, o vetor assim invertido, e os índices inicial e final vão ser, respectivamente, o 0 e o 8, porque o meu subvetor inicialmente contém todos os elementos do vetor. Tá certo? E aí o que a função vai fazer? Ela vai verificar o meu critério de parada. Qual o critério de parada? Eu ter apenas um elemento ou nenhum elemento no vetor. Então, nesse caso, eu não tenho o que fazer. Agora, se eu tiver mais de um elemento no vetor, aí como que eu vou proceder? Eu vou utilizar o meu índice inicial e índice final, né? Índice inicial e final, para inverter os elementos referenciados pelos mesmos, tá certo? Então, eu vou fazer a inversão desses elementos, né? E aí depois eu vou chamar novamente a minha função, mas agora deslocando os meus índices inicial e final. Então, efetivamente, eu vou passar a ter essa situação em memória, e aí o meu índice inicial, que era 0, vai passar a ser 1, meu índice final, que inicialmente era 8, vai passar a ser 7, tá certo? E aí agora eu tenho a minha chamada, né, recursiva, com o meu vetor inicial, porém agora, né, alterando o meu subvetor a ser analisado. E aí eu vou continuar analisando. Se eu tiver mais de um elemento nesse meu subvetor, eu vou inverter os elementos das extremidades, né, indexado por índice inicial e índice final, e aí eu vou chamar recursivamente a função para o subvetor. Vamos agora analisar o código-fonte da função. Então, no caso, como mencionamos, vai ser uma função void. O nome que eu estou dando para a função é inv_vet, e eu tenho três parâmetros formais. Um ponteiro para inteiro, com o identificador vet, um inteiro com o identificador int_i e um outro inteiro com o identificador int_f. Então, abro o bloco da minha função, vou ter uma variável local à minha função, aux, que vai me auxiliar no processo de troca dos valores, né, contidos nas extremidades do meu subvetor. E agora eu vou avaliar para ver se eu vou executar o meu passo recursivo ou não. Então, efetivamente, eu vou verificar se o meu int_i é menor que int_f. Se isso acontecer, eu tenho mais de um elemento nesse meu subvetor. Então, vou entrar no meu if e aí vou, né, salvar o conteúdo do elemento de vet indexado por int_i na variável aux, e agora eu posso sobrescrever o elemento do meu vetor vet, né, indexado por int_i, com o elemento que eu tenho em vet indexado por int_f. Agora eu recupero o valor que eu havia salvo na variável auxiliar e uso para sobrescrever o conteúdo do meu vetor indexado por int_f. Feito isso, então eu troquei, né, os valores dos elementos das extremidades do meu subvetor. E agora eu tenho minha chamada recursiva para a função inv
vet. Então vamos lá, o vetor inicial é passado, né? Eu apenas vou deslocar o meu ind underline i, o meu índice inicial, né? Acrescentando uma unidade a esse, né? E vou deslocar o valor que eu vou passar para o parâmetro na minha chamada recursiva para inv underline vet, deslocando o meu índice final, né? Então ind underline f menos 1 vai ser o valor que eu vou passar para o terceiro parâmetro da minha chamada recursiva, a função inv underline vet. Agora eu fecho o bloco do meu if e fecho o bloco da minha função inv underline vet. Então, qual é o meu critério de parada? Se eu tiver apenas um único elemento, que vai acontecer quando eu tiver uma quantidade ímpar de elementos no vetor, ou quando eu não tiver nenhum elemento no meu subvetor, que vai acontecer quando eu tiver um vetor com uma quantidade par de elementos, eu não vou executar nada, pois eu não vou entrar no if, e me conduz ao passo recursivo. Um outro exemplo muito utilizado de problema que possui uma definição recursiva é a geração da série de Fibonacci. Então a série de Fibonacci é muito utilizada, por exemplo, na biologia, para explicar alguns fenômenos biológicos, né? Então temos aqui a série de Fibonacci, né? Os elementos iniciais dessa série. Então o primeiro elemento da série de Fibonacci tem valor 0. O segundo elemento da série de Fibonacci tem valor 1. O terceiro elemento é obtido com a soma dos dois anteriores. Então 0 mais 1 é igual a 1. O quarto elemento é obtido com a soma dos dois elementos que o antecedem. Então 1 mais 1 é 2. O quinto elemento é obtido com a soma dos dois elementos que o antecedem. Então 1 e 2. Né? 1 mais 2 é 3. E assim sucessivamente. Uma função recursiva que recebe a posição do elemento na série de Fibonacci e retorna o seu valor é... Então temos aqui, né? O tipo da função é unsigned int, né? Um inteiro sem sinal. A mesma vai receber como parâmetro formal também um inteiro sem sinal. No caso, estou dando identificador i para esse parâmetro formal. Abro o bloco da minha função recursiva, né, Fibonacci. Então, vou verificar, né, no meu if. Se a posição for igual a 1, eu retorno 0. Lembrando que eu executando o return, eu finalizo a execução da função. Agora, se eu não entrei no if, consequentemente não executei esse return, vou avaliar o próximo if. Então, se i for igual a 2, ou seja, se é a segunda posição para a qual quero saber o valor do elemento, eu vou executar o return 1. E finalizo também a execução da função. Se eu não entrei no primeiro if, nem no segundo, eu vou executar este return, que apresenta, né, a chamada recursiva, a função Fibonacci. Então, eu vou retornar, né, como resultado para o Fibonacci do iésimo elemento, a soma dos Fibonacci de i menos 1 mais i menos 2. Fora os problemas mencionados anteriormente, né, relacionados à troca de contexto na recursão, então eu tenho o consumo de memória, o tempo computacional para, né, a troca de contexto, qual seria outro problema proveniente da recursão evidenciado na função recursiva apresentada para o cálculo do valor de um elemento da série de Fibonacci com base na sua posição? Sabem sim, pensem um pouquinho. Efetivamente vai ser necessário, né, o cálculo do mesmo valor n vezes. Para que vocês consigam evidenciar o que eu estou falando, vamos pensar na seguinte situação. Eu quero obter o valor do elemento da série de Fibonacci que se encontra na quinta posição. Para obter este valor, eu preciso ter, né, acesso ao Fibonacci do elemento que está na quarta posição e acesso ao Fibonacci do elemento que está na terceira posição, que eu vou somar esses dois valores para ter, né, o valor do elemento na quinta posição. Porém, para obter o valor do elemento que está na quarta posição, eu vou precisar, né, ter acesso ao Fibonacci do elemento da terceira posição e ao Fibonacci do elemento da segunda posição. Faço a soma para ter o elemento, né, da quarta posição. E para obter o Fibonacci do elemento da terceira posição, eu tenho que fazer o cômputo, né, do Fibonacci do elemento da segunda e somar este ao Fibonacci do elemento na primeira posição. Então, dando continuidade, para obter, né, o Fibonacci do elemento da terceira posição, eu vou precisar do Fibonacci do elemento na segunda posição e somar este ao Fibonacci do elemento da primeira posição. Então notem que para obter, né, o Fibonacci do elemento que se encontra na quinta posição, eu já faço o cômputo, ó, do Fibonacci da terceira posição 2 vezes. Eu preciso obter o Fibonacci do elemento na segunda posição 3 vezes, na primeira posição 2 vezes. Como vimos, mesmo problemas que possuem uma definição recursiva podem ser solucionados de forma imperativa. Um exemplo disso é o cálculo imperativo do valor de um elemento da série de Fibonacci com base na sua posição. O mesmo é apresentado abaixo. Então tenho aqui o cabeçalho da minha função. É uma função do tipo unsigned int, nome da mesma Fibonacci. Esta vai ter um parâmetro formal do tipo unsigned int e com identificador i. Abro o bloco da minha função.
Então, inicialmente eu tenho um if que vai comparar o valor de i com 1. Então, se eu quero saber o valor do elemento na série de Fibonacci na primeira posição, eu vou executar o meu return 0. Agora, se eu não entrei neste if, eu vou verificar se i é igual a 2, ou seja, se eu quero saber o valor do elemento na série de Fibonacci que se encontra na segunda posição. Neste caso, eu vou entrar no meu segundo if e vou retornar o valor 1, executar o meu return 1. Se eu não entrei em nenhum dos dois ifs, eu vou para o meu else. Estou abrindo o bloco do else, lembrando que eu posso ter variáveis locais a qualquer bloco. Então, no caso, no meu bloco do else, eu vou declarar duas variáveis locais, ambas do tipo unsigned int, ou seja, inteiro sem sinal, e com identificadores respectivamente A e B. Agora eu tenho um for que vai fazer o cômputo do elemento, né, posicionado na posição i da minha série de Fibonacci. Então, quando eu chego no for, eu atribuo o valor 0 para a variável A e atribuo o valor 1 para a variável B. Então A vai ter o valor do primeiro elemento da série de Fibonacci e B o valor do segundo. Aí eu tenho agora a minha expressão lógica que vai controlar o número de iterações do meu for, no caso i menos 2. Lembrando que quando eu chego no for, o meu menor valor para i vai ser 3, porque se fosse 1 ou 2, eu teria executado um destes dois returns. Então, no caso do valor mínimo, que é 3, 3 menos 2, 1 é verdadeiro. Entro no for. For tem uma instrução vazia, então venho agora executar essa sequência de instruções, entre o segundo ponto e vírgula e o fechamento do parênteses. No caso, eu vou atualizar o valor da variável b, armazenando neste o valor obtido através da soma de b mais a. Tá certo? E eu vou, na sequência, atualizar o valor de a, armazenando o antigo valor que eu tinha em b, né? Já que eu atualizei b aqui, né? E eu vou subtrair desse valor atualizado o valor de a. Então eu vou armazenar em a o antigo valor que eu tinha em b. E decremento i em uma unidade. Quando eu sair do meu for, eu vou ter o elemento da 10ª posição da minha série de Fibonacci armazenado na variável b. Então eu vou executar o meu return b. Fecho agora o bloco do meu else e fecho o bloco da minha função Fibonacci. Assim como a série de Fibonacci, existem outras sequências definidas por recorrência, ou seja, onde um valor da sequência é definido em termos de um ou mais valores anteriores, o que é denominado de relação de recorrência. Vamos a um exercício. Estabeleça a relação de recorrência presente na sequência abaixo. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. A sequência S é definida por recorrência por o elemento da sequência na primeira posição é igual a 1. O elemento da sequência na 10ª posição é igual a n vezes S de n menos 1, para n maior ou igual a 2. Vamos então para mais um exercício. Com base na relação de recorrência estabelecida no exercício anterior, considerando o princípio da modularização, construa um programa que receba uma lista de inteiros positivos, representando posições de elementos na sequência, e retorne na saída padrão os respectivos valores da sequência. A lista de posições será finalizada pelo valor 0. Detalhe, não é necessário validar as entradas. Temos agora um exemplo de entrada e um exemplo da saída correspondente para a entrada apresentada. Então, se eu tiver ali os meus elementos, né, os meus valores 4, 2 e 0, isso significa que eu quero saber, né, o valor do elemento da série na 4ª posição, e eu vou apresentar como saída o valor 24, e aí quero saber também o elemento da série que se encontra na 2ª posição, o valor desse elemento é 2, e eu tenho 0 só para indicar que finalizou a minha sequência de posições para as quais eu quero saber os valores dos elementos na série. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Então agora o protótipo da função que receberá a posição do elemento na série e retornará o valor do mesmo. Então, no caso, o tipo de retorno da minha função é unsigned int, o nome da mesma é func, e eu tenho aqui a declaração dos meus parâmetros formais. No caso, a minha função vai ter apenas um único parâmetro formal do tipo unsigned int. Quero aqui destacar algo que você já deve ter percebido na videoaula de hoje. Ao especificar o protótipo de uma função, eu não preciso explicitar o identificador que eu vou dar para os meus parâmetros formais. Eu preciso apenas explicitar o tipo dos mesmos. Tenho agora a função principal main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis locais a main, que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando uma variável do tipo unsigned int com identificador num. Tenho agora o laço de repetição do while, que será responsável por ler
né, e processar cada uma das posições referentes aos elementos da série, que eu devo determinar seus valores. Então, no caso, eu abro o bloco do meu do while. A primeira instrução contida neste é um scanf, que fará a leitura de um inteiro sem sinal e armazenará o mesmo na variável num. Agora eu tenho um if que vai verificar o conteúdo da variável num. Se este for diferente de 0, eu entro no if e aí vou apresentar, por meio da execução do meu printf, um inteiro sem sinal na saída padrão, seguido de uma mudança de linha. Este inteiro sem sinal será resultante, né, do retorno à chamada da função func. Então, chego neste ponto, eu verifico, ó, o retorno da função está sendo utilizado como um inteiro sem sinal para ser apresentado na saída padrão, e o tipo de retorno é um inteiro sem sinal. Ok, a função está sendo chamada com um único valor sendo passado, né, para os seus parâmetros formais, e esse valor representa um inteiro sem sinal. E a função foi definida, né, com apenas um único parâmetro formal, que é do tipo unsigned int. Então tudo ok. Essa é a relevância do protótipo, né, para explicitar para o compilador que neste ponto aqui a função, né, está sendo utilizada da forma coerente. Agora eu vou fechar o meu do while. A expressão lógica que vai controlar o número de iterações no mesmo é num, ou seja, enquanto, né, num for diferente de 0, eu vou ficar iterando. Agora eu tenho o meu return 0 para a minha função principal e fecho o bloco da função principal. Eu só especifiquei o protótipo da função func, agora eu preciso definir a mesma. Então notem, né? Exatamente o mesmo tipo de retorno, o mesmo nome e o mesmo tipo para os parâmetros formais. Então, só estou agora explicitando o identificador, que não é necessário no protótipo, mas é necessário na definição da função. Abro o bloco da mesma. Então, vou verificar, né, se o valor de n é igual a 1, ou seja, se eu quero saber o valor do elemento que está na primeira posição na minha série. Neste caso, eu executo return 1. Agora, se porventura eu não entrar no if e não executar o return, eu vou executar o meu return e vai retornar o resultado da avaliação da expressão aritmética n vezes o retorno para a chamada de func e vai receber n-1. Agora eu fecho o bloco da minha função func. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!